Mateus capítulo 16, versículo 13, 14 e 15 diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos, dizendo: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Aí, pode colocar na versão Almeida Fiel? Almeida Corrigida Fiel? Que aí, eu estudei na Almeida Corrigida Fiel e vai ficar mais fácil. Amém? Amém. E diz assim, então: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam: Olha, uns te chamam de João Batista, outros de Elias, outros de Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E vocês, o que vocês pensam sobre mim? Jesus estava perguntando aos discípulos: Tá, a multidão, o povo pensa que eu sou um dos profetas que ressurgiu, ok? Mas e vocês, meus discípulos, quem vocês pensam que eu sou? Quem é Jesus? Você pode responder para você mesmo quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus? Ai, Beth, eu já sei quem é Jesus. É meu Salvador, meu Redentor, meu provedor. Quem mais? Quem mais? Quem mais que Ele é? Amigo, Rei. O que Ele fez na tua vida? Como você o reconhece? Como você o reconhece? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Salvador. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, vamos lá, Isaías. Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Você reconhece Jesus por essas qualidades? Ele é o teu maravilhoso conselheiro? Ele é o teu Deus forte? Ele é o Pai da eternidade? Você pretende morar com Ele na eternidade? Ele é o príncipe da paz? Ele te traz paz em meio ao caos? Ele é isso? Jesus, em Isaías 9,6, é isso. Continuamos. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus é a palavra? Sim? Jesus é a palavra? Então você tem a palavra com você todos os dias? Jesus é a palavra, é o Verbo vivo, que desceu do céu. Continuemos. Colossenses capítulo 1, versículos do 15 ao 17, diz assim: o qual, Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Aqui uma vírgula.
Você que não acredita no mundo espiritual, Jesus criou todas as coisas, as visíveis materiais e as invisíveis espirituais. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Amém? Ele é tudo isso, igreja? Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Eu disse que era bem didático. Preste bem atenção a esses versículos. Quem é Jesus? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Por quem? Pelos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E quem é o Filho? Jesus. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas, pelo quê? Pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quem é esse? É Jesus. Prazer, eu te ofereço, Jesus. Esse é o nosso Jesus. Não bastando Apocalipse capítulo 1, versículo 8. E diz, quem é Jesus? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir. Quem é? O Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso? Jesus é o teu Todo-Poderoso? Estou te apresentando Jesus. Quem é Jesus? Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Ele é o nosso alívio. Ele é o nosso alívio. Vinde a mim. Quem disse isso? Jesus. Vinde a mim todos. Ou é só um pouco de pessoas? Não. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Quem disse isso? Jesus. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o Jesus que você diz que serve. Esse é o Jesus que nós dissemos que servimos. Amém? Ele é alívio? Ele é alívio. Ele também é o pão da vida. João 6,35. João 6,35. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Fome de pão? Esse pão da padaria? Não. Aquele que vem a mim, que busca a mim na palavra, não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede, porque dele correm rios de água viva. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Jesus é o quê? Ele é a porta. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Não há outra porta. Só existe uma porta, e essa porta tem um nome, é Jesus. Amém? Ele é também o bom pastor.
João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida por nós? Ele deu? Ele se entregou numa cruz, né? Por vontade própria. E se entregou por nós. Esse é o Jesus que a gente serve. Quem é Jesus? Jesus é o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele também é o caminho. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho que a gente possa especificar, indicar. Não há atalhos, só há um caminho, e esse caminho é Jesus. Ele é a cura. Está enfermo? Está sofrendo males? Eu sirvo um Deus que quando quer, Ele cura. Quando Ele não quer, Ele não cura. E tudo bem. Tudo bem. Por quê? A vontade dEle é soberana. Quem sou eu para dizê-lo? Por que que o Senhor não curou? Por que que o Senhor não operou milagre? Tanta gente má por aí, precisando de padecer a enfermidade e esbanja a saúde. Quem somos nós? Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é Jesus. Jesus faz uma pergunta para os discípulos: quem vocês pensam que eu sou? Acabei de descrever aqui nesses versículos para você, igreja, quem é Jesus. Condiz com o que você já sabe? Ah, pastora, tudo isso aí eu já sei. Você sabe, amém? Amém? Amém, igreja? Amém. Quero saber se você está entendendo. Condiz com o que você já sabe? Tem alguma outra coisa que você não saiba além disso? Que Jesus é? Jesus é o Salvador, Jesus é o provedor, Jesus é o bom pastor. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é a água. Ele é tudo para aquele que nele crê e espera nele, amém? Ele basta. E ponto. Se Jesus não bastar, não existe outra técnica, não existe outra artimanha, não existe outras fórmulas miraculosas que possam te oferecer para substituir Jesus. Não há. Este é Jesus. Mas o que me chamou a atenção, todos nós sabemos disso aqui, né? De qual é salteado, sim ou não? Desde criança, quem nasceu no Evangelho, já sabe tudo isso aqui de qual é salteado. Nem precisava aparecer na tela os versículos lidos. Porque nós já sabemos tudo isso a respeito de Jesus, amém? Só que o que me chamou a atenção, neste capítulo 16, foi para quem Jesus perguntou. Porque para quem Jesus pergunta, faz toda a diferença. Ele não fez essa pergunta para os fariseus,
Sandra? Não. Ele não fez essa pergunta, irmã Irene, para os saduceus. Ele não fez essa pergunta, Emerson, para os sacerdotes. Não. Ele não fez essa pergunta para a multidão que o seguia. Mas ele fez essa pergunta aos... Vamos agora então entender quem é discípulo. Porque foi isso que me chamou a atenção neste capítulo. Quem é discípulo? Vamos lá? No nosso dicionário, velho e bonito dicionário, Aurélio, diz assim: a palavra discípulo quer dizer aluno, aprendiz, aquele que estuda, aluno receptivo aos ensinos. E essa é a definição de discípulos. Vamos lá? Nós somos discípulos de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Nós somos discípulos de Jesus, amém? Nós somos alunos? Nós somos aprendizes? Nós somos aquele que estuda? O sim já diminuiu. Ou foi algum problema aqui na minha audição? Nós somos alunos receptivos. O que é receptivo? É aquele que recebe o ensinamento. Isso é receptivo. Então, discípulo quer dizer o aluno que recebe, guarda os ensinamentos. Amém? Essa é a definição de discípulo. Para quem Jesus fez a pergunta? Para os discípulos. E hoje Jesus te faz uma pergunta. Igreja, quem eu sou para você? Acabei de descrever o que Jesus é. E poderia aqui passar o resto da noite e dias dizendo em toda a sua palavra o que ele é. Porque de Gênesis a Apocalipse, uma infinidade de versículos dizendo sobre o que Jesus é. Mas agora também vimos o que significa a palavra discípulo. E a igreja toda levantou a mão e disse: sim. Você é discípulo? Sim. O discípulo. Qual é a qualidade do discípulo? Vamos lá para João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Ah, Jesus, receba, igreja. Pastora Débora, a leitura oficial não foi por acaso, né? A leitura oficial em Provérbios 12, 1 não foi por acaso. Olha o que diz João 8:31. Como deve ser um bom discípulo? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, se vós permanecerdes na quem? Na minha palavra, verdadeiramente sereis meus. A peneira começa, né? Começa a separar, né, Jéssica? A palavra. A palavra. Que mais que o discípulo é? João 13, 34 e 35. E conhecereis a verdade. 34 e 35. Um novo mandamento vos dou. Jesus dizendo:
Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não sou eu que estou dizendo, não fique bravo comigo. É a palavra. Primeiro, permanecer na palavra. Aquele que permanece na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E aquele que ama incondicionalmente, não só aqueles que fazem bem a mim, mas também aqueles que fazem mal a mim. Jesus disse: amai a todos, sem distinção, uns aos outros, como Ele nos amou. Olha como Ele nos amou. Ele olhou para nós, viu seres cheios de pecado. Eu não sei você, mas eu era cheia de pecado, cheia de transgressão, cheia de iniquidade. Jesus me viu com amor, me cuidou como um bom pastor, me lavou, me deu vestes novas, me deu sandálias novas, pôs um anel no meu dedo, escreveu meu nome no livro da vida. É o amor dele. O amor dele fez isso comigo e contigo. Como não amar o nosso próximo? Como não amar o nosso próximo? Evangelista Juliano. Esse é discípulo. João 15, 7 e 8. João 15, 7 e 8. Se vós estiverdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus. Se conhece um bom discípulo pelos frutos. Que frutos são esses? Gálatas. Alguém lembra dos frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, que quer dizer paciência, amabilidade, que quer dizer gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não, pisou no meu pé, eu peço licença para o Espírito Santo. Quando eu vou ver, eu já falei. Eu não tenho paciência alguma. Eu não sou mansa, eu não sou manso. Eu não sou uma pessoa alegre. Tudo me irrita. Fruto do Espírito, alegria. Eu não sinto paz, nem embaixo d'água. Alguém já ouviu essa expressão? Porque embaixo d'água você não, só vê aquele som, só, né? Não tem mais nada. Aí nem debaixo d'água a pessoa tem paz. Esses são os frutos de um bom discípulo. Quem disse isso? Jesus. Nisto é glorificado meu Pai.
Igreja, presta atenção. Eu não quero que você venha a mais um culto e ouça mais uma ministração de alguns dos pastores ou obreiros aqui da casa e beleza, deu glória a Deus, aleluia, e sai daqui da mesma forma que entrou. Presta atenção no que Jesus disse. Se vós derdes os bons frutos, nisto quem é glorificado? É Deus, o Pai é glorificado através da nossa vida. Nós temos uma grande responsabilidade sobre o nosso cristianismo em nossas vidas. Se eu sou amoroso, alegre, tenho paz, sou paciente, sou generoso, sou bondoso, sou fiel. A fidelidade não é só conjugal, não. Aos amigos. Olha, vou contar um negócio para você, mas não fala nada para ninguém. Ah, tá bom, beleza. Ah, deu 2 dias, viu? Olha, a pessoa falou, mas olha, não fala nada para ninguém, porque ela me pediu para não falar nada para ninguém. Fidelidade. Mansidão. A Jéssica é acostumada a falar, como é que é? Sopra a velhinha, cheira a florzinha e sopra a velhinha. Quer responder rápido? Provérbio diz, até o insensato, quando se cala, é dado como sábio. Até o insensato, quando se cala, ele é tido como sábio. Mansidão. Domínio próprio não precisa nem falar, né? Se eu não gerir, outro dia aqui, né, pastor Manuel falou sobre gerir, né, administrar. Se nós não sabemos como administrar as nossas emoções, a gente entra em colapso, igreja. A gente entra em parafuso, porque uma hora acontece tanta coisa, e parece que tem hora que acontece tudo ao mesmo tempo. Então nós temos que nos centrar em quem? Em Cristo. Porque se eu quero ser discípulo dele, eu preciso dar bons frutos. Amém, igreja? Amém, igreja? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. O que o apóstolo diz ali? O apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo fala para a gente ser imitador de Cristo. Só que Paulo, ele não está sugerindo uma imitação perfeita. Quem é capaz? Vamos lá, pastora Elza, quem é capaz de imitar Jesus perfeitamente, sem errar uma coisinha? É aí que nós pecamos. Por quê? Porque se não for para ser perfeito, então não vou fazer. Ah, então é assim que é o discípulo? Ah, então eu já estou fora da lista. E aceita com tanta facilidade. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo conosco? Porque deixamos Satanás entrar na nossa mente. Olha, aquilo que você fez, quem é você para orar a Deus pedindo tal coisa, sabendo do que você fez? Quando ele te acusar, porque ele é o nosso acusador, nós temos que dizer, certo, eu fiz isso mesmo, mas o sangue de Jesus me lavou, me purificou, e ele me deu uma nova chance, e eu estou crescendo e caminhando, prosseguindo em conhecê-lo.
Mas a gente se deixa. Pastora, a gente se deixa. Então, já que não é para ser perfeito, eu não dou conta. Não é assim? Não é o que falam? Não dou conta de ser crente, não. Não dou conta de ser crente. É muita regra. É muita coisa. Não dá, não. Eu tenho que ter todos esses frutos. Não. No primeiro eu já peco. No primeiro, que é amor, eu já peco. Não dá. E aceita com tanta facilidade, achando que a vida só se resume aqui, o agora, na terra. Mas como a pastora Débora falou, um dia nós teremos que dar conta para o eterno. E teremos que viver a eternidade. Igreja, a eternidade é para todos. Todos. Só vai existir separação. A eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Qual eternidade nós queremos estar? Qual eternidade nós que dizemos ser discípulos de Cristo queremos estar? Não é a imitação de Cristo perfeita. Porque Deus que nos criou, nos formou, sabe das nossas limitações. Sabe das nossas fraquezas. Sabe que nós acertamos aqui, mas acolá a gente já errou de novo. O que nos livra é o arrependimento. Se nós nos arrependermos genuinamente, Ele perdoa. Ele perdoa. Então, o que é então? Já que eu tenho que imitar a Cristo, mas como que eu posso imitá-lo se eu não consigo ser perfeito? Se esforçando continuamente. O céu é tomado eu tenho que fazer força. Eu tenho que me esforçar. Hoje, eu matei um urso, mas amanhã, um leão, se eu quiser a eternidade com Deus. E assim todo dia, e assim todos os dias. Então, não é uma imitação perfeita, mas um esforço contínuo para seguir os passos de Jesus. Exemplo gera exemplo. Mateus 28, 19 e 20. Exemplo gera exemplo. Portanto, ide. Quem disse isso? Jesus. Fazei o quê? Fazei o quê? Discípulo gera discípulo. Sandra, eu te acho uma... Acho não, eu tenho certeza que você é uma mulher de Deus. Que você faz a diferença aonde você coloca esses pés. E Deus é contigo. Então, você quando ministra a mim, quando ora por mim, eu acabo sendo a sua discípula. Não é assim, igreja? Discípulo gera discípulo. Ovelha gera ovelha. Jesus disse, dê exemplo, e você será o meu discípulo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. O apóstolo Paulo disse, o que eu aprendi, eu também vou ensinar. O que eu aprendi, também vos ensino. O apóstolo Paulo estava fazendo discípulos, ensinando. Se eu perguntar para você, para cada um de nós que estamos aqui, com certeza,
com certeza, você tem alguma coisa a ensinar a alguém. Sim ou não? O que Jesus já fez por você? Os milagres que Ele já operou na tua vida? As promessas que Ele já fez na tua vida? As sensações que você já sentiu estando na presença de Jesus? Na presença do Pai? Com certeza, você tem algo a ensinar, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Quem disse isso? Jesus. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a consumação do mundo. Esse é o discípulo. Discípulo gera discípulo. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Se sabemos quem Jesus é, lembra de quem Jesus é? E se sabemos também como deve ser um discípulo, entendeu o que é um discípulo? Entendeu? Se sabemos quem Jesus é e como deve ser um discípulo, por que nós dizemos que estamos vivendo sem paz? Faz sentido? Faz sentido para você? Se nós sabemos quem Jesus é, e se nós dizemos que somos discípulos, e agora sabemos também o que deve ser e como deve ser um bom discípulo, por que dizemos que não temos paz? Por que dizemos que estamos cheios de medo? O medo nos aprisiona. Por que dizemos estamos angustiados? Faz sentido, igreja? Ah, mas pastora, Jesus disse, no mundo tereis aflições. É o primeiro versículo que fala, né? Lembra desse primeiro versículo. No mundo tereis aflições. Mas ele também disse, tendes bom ânimo. Bom ânimo. Por que estamos cheios de angústia? Por que estamos com tanta ansiedade? Por que estamos tão preocupados com o que vai acontecer amanhã? E a palavra de Deus fala, não vos pertence o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Se Jesus voltasse hoje, igreja, qual discípulo ele encontraria? O bom, que dá bom fruto, que mesmo na sua pouca força, se esforça. É um esforço, Juninho. É um esforço contínuo. É fácil? Não é. Matar a nossa própria carne não é fácil. É uma luta diária. Mas é impossível? Não. Porque Jesus disse, eu venci. Ele já venceu por nós. Ele já venceu por nós, igreja. Então, o que nos falta? Porque, pastor, eu estou tão perdida. Eu vou confessar, eu estou perdido. Eu estou perdida, eu não sei o que escolher, eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar. Eu estou tão preocupado, eu estou tão preocupada. As aflições dessa vida estão me engolindo.
não consigo ter força. E eu vou te dizer, você não vai encontrar força em você mesmo. Não podemos encontrar uma autoajuda em nós mesmos. Não temos essa capacidade. Existe um espaço dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. Só pode ser preenchido por Deus. Preencha esse vazio em Deus, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Então, o que nos falta? E eu parto para o final. O que nos falta então? Eu sei quem Jesus é, agora sei como deve ser um bom discípulo. Reconheço que está muito distante para eu alcançar isso. Então, o que está faltando? O que eu preciso fazer? Mateus 16. Onde nós lemos? Versículo 16. Jesus perguntou, né? Versículo 15. E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, olha o que ele responde. E Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Cristo em grego quer dizer ungido. Tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. E o versículo 17 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Igreja, para agora nesse versículo, versículo 17. Bem-aventurado, feliz é você, feliz é você, feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Então o que está nos faltando? Está nos faltando a revelação do Espírito Santo de Deus. Concorda? Se nós sabemos quem Jesus é, se nós sabemos como deve ser um bom discípulo, e ainda a gente não se posicionou, ainda a gente está pensando, mas se, está nos faltando a revelação. Porque Pedro só disse o que disse, porque foi revelado por Deus. Tá ok? Então como que eu busco essa revelação? Primeiro, reconhecendo o que falta. Olhemos para nós mesmos. O que está faltando? O que está faltando, Deus, para eu ser um bom discípulo? Medita, igreja. Para pensar. O que está faltando? Reconheça que a gente precisa reconhecer. O reconhecimento é o primeiro passo para o arrependimento. Quando eu consigo enxergar as minhas falhas, então eu consigo me arrepender delas. Porque se eu não consigo enxergar as minhas falhas, do que se arrepender? Do que se arrepender se eu não consigo ver? Se a vida que eu estou vivendo, para mim está tudo bem.
Para mim está tudo certo. Primeiro passo, reconhecendo o que nos falta. Segundo, se alimentar da palavra. Não tem como, igreja, só ler a palavra nos cultos de domingo, ou quando você vem aos cultos. Isso não é se alimentar, é petisco. Isso não é profundidade, isso não é intimidade. Igreja, voltemos a ler a palavra de Deus. Você quer ser um bom discípulo? Leia, coma, devore a palavra de Deus, porque nela você vai encontrar todas as saídas para as tuas adversidades. Você vai encontrar a resposta para todos os teus problemas. É nela que você vai fortificar o teu espírito. E como que eu vou conseguir enxergar os meus defeitos se eu não ler a palavra? Se eu não alimentar o meu espírito, né, Ivan? Como? Terceiro, orar sem cessar. Como diz em 1 Tessalonicenses 5:17. Orar sem cessar. Orar em todo tempo. Quem acha que precisa orar só quando sente? Então todos vocês oram sem sentir? Todos nós oramos sem sentir vontade? Todos nós lemos a palavra de Deus sem sentir vontade? Espírito Santo de Deus. Fala com a tua noiva, Espírito Santo de Deus. Eu sinto um tremor e um temor diante deste altar. Porque um dia nos será requerido o que fizemos do nosso tempo. Um dia nos será perguntado: o que você fez com o dom que eu te dei? Oh Pai, nos constrange a tua palavra, Pai. Nos constrange a tua palavra. Então precisamos orar, igreja, mesmo sem vontade. Eu aprendi a orar sem vontade. Eu aprendi a orar, eu aprendi a ler a palavra de Deus sem vontade alguma. E quando eu estou lendo, mesmo sem vontade, às vezes dá sono, dá. Eu abro a boca com sono, eu abro. Mas eu falo e eu oro assim. Se quiser me copiar, tudo bem, não tem problema. Espírito Santo de Deus, silencia todas as vozes contrárias agora na minha mente. E que ao ler a tua palavra eu só possa ouvir a tua voz, a voz do Espírito Santo falando comigo. Eu só quero ouvir a voz do Espírito Santo agora. Ore com fé. E Deus vai te dar graça. Quarto lugar. Os olhos espirituais se abrem. Efésios 1:17.
18 e 19. Efésios 1, 17, 18 e 19. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha só, igreja, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Volte ao versículo 17. 17. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A revelação da parte do Espírito Santo de Deus. A revelação espiritual, o bom entendimento de quem é Jesus e de como nós devemos ser como discípulos, vem através da revelação. Amém, igreja? Vem através da revelação. Quando os nossos olhos se abrem, então o que acontece? O que acontece quando os nossos olhos se abrem? O que acontece quando eu reconheço o que está faltando em mim e eu peço ajuda a Jesus? O que acontece quando eu começo a me alimentar da palavra? O que acontece quando eu começo a orar mesmo sem vontade? O que acontece quando os meus olhos espirituais se abrem? Mateus 16, 18. Aleluia! E ele diz assim: e também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, quem é a pedra? Quem é a pedra? Atos 4, 11, 12, é para ficar bem guardado e gravado no teu coração, amém? Atos 4, 11, 12, Ele é a pedra, Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então quem é a pedra? Vamos ler o versículo de Mateus 18, Mateus 16, 18, vamos junto? Quando você lê Pedro, você diz seu nome, amém? 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 Diga seu nome bem alto. Vamos ler. E também eu, vamos ler? Jesus. E também eu te digo que tu és Elizabeth, e sobre esta pedra, quem é a pedra? Jesus. Edificarei a minha igreja. Quem é a igreja? Você é a igreja de Cristo. E olha o que acontece: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você crê nessa palavra? As portas do inferno não prevalecerão. Se você for um bom discípulo, não vou mentir para você. Essa palavra é para os bons discípulos.
aquele que negam-se a si mesmo e seguem a Jesus, mesmo na sua pouca força, mas seguem a Jesus, tomando o céu à força, mas seguem a Jesus. Mateus 16, 19, versículo seguinte, e agora concluo: levante-se, igreja, ponha-se de pé, aleluia. Eu sinto uma graça de Deus neste lugar, eu sinto uma graça de Deus neste lugar. Quão terrível é este lugar! Versículo 19. Olha o que acontece para quem reconhece quem é Jesus, para quem entende o que é Jesus, para quem sabe que deve ser um bom discípulo. Olha o que acontece: aquele que se alimenta da palavra, aquele que ora, jejua, mesmo sem vontade, olha o que acontece: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu te darei a chave do reino dos céus. É tudo, 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 tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Você entende essa autoridade? Vamos lá, igreja. Pastor Manuel, dá para entender essa autoridade? Dá para entender essa autoridade que Deus nos confiou? Igreja, tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Olha que autoridade. Tudo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Olha que autoridade. Jesus nos confiou essa autoridade. Ele não disse isso só para Pedro, ele disse para a minha igreja, para os meus discípulos, para a minha noiva. Aleluia, aleluia. Cabe bem aqui o versículo que está em João, capítulo 14, versículo 13 e 14. João, é o último versículo. É o último versículo. E a gente termina. João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Aleluia. Quando ele disse: o que você ligar na terra, eu ligo no céu. O que você desligar na terra, eu desligo no céu. Você está em mim? A minha palavra está em você? A minha palavra está em você? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Tudo, 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 tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Para que o Pai, para quem? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Quem é o Filho? Jesus. Jesus é glorificado quando as nossas orações são respondidas. Jesus é glorificado quando as nossas orações são respondidas. Se perdides alguma coisa em meu nome, disse Jesus. Em o nome de quem? Em o nome de Jesus. Tudo que perdides em meu nome, eu farei, eu farei, eu farei, eu farei. No dia da tempestade, Laranjal se abalou. Eu estava orando com as mãos estendidas dentro do meu lar, pedindo a Deus que não faltasse energia, porque a minha mãe usa oxigênio 24 horas e não tinha um cilindro de oxigênio de reserva.
E eu, Senhor, põe a tua mão. E a luz piscava, piscava, e eu dizia: Senhor, não deixa faltar energia, não deixa faltar energia, porque a minha mãe pode ter uma parada cardiorrespiratória, e eu não vou saber o que fazer. Senhor, tem misericórdia, põe a tua mão. Eu não sei se outro bairro, eu não sei se outro bairro não faltou energia, mas a Vila São José não faltou energia. Em toda a cidade de Laranjal Paulista, tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Igreja, só precisamos dessa revelação. Só precisamos entender quem Jesus é. Só precisamos entender como devemos ser como discípulos. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém, igreja? Amém, igreja?